Bem, irmãos, vamos fazer a leitura do texto, Gálatas 1, 15 e 16. Aqueles que puderem ficar de pé, para a gente poder fazer essa leitura. Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Amém? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Vamos lá ler esse 15, Senhor, irmãos. Quando, porém, Senhor, nós cremos que nós fomos separados desde o nosso ventre materno, Senhor. Nós fomos chamados não por mérito, não por merecimento, não por obra, Senhor, mas pela Tua infinita graça por cada um de nós. Senhor, e Tu revelaste Teu Filho em cada um de nós. Senhor, continua revelando, Senhor. Continua revelando-se a nós pela Tua graça. Senhor, sem qualquer obra, sem qualquer bondade ou qualquer bondadismo, mas unicamente, Senhor, pelo Teu Santo Espírito e essa graça maravilhosa. Amém? Aprove a Deus revelar o seu Filho em cada um de nós. E toda a revelação do Senhor, ela é com um propósito, como a gente lê no versículo 16, para que eu pregasse entre os gentios. Essa aí é o direcionamento de Paulo, né? Foi o encargo que ele recebeu do Senhor, foi a missão. O Senhor se revelou a ele para isso. Assim como tinha um objetivo para Paulo, um objetivo para cada um de nós. Eu vou ler de forma bem rápida aqui com os amados um texto que eu acho interessante, tem um pouco a ver sobre isso. Se encontra lá em Mateus 20, eu vou ler um pouco rápido, que é bem extenso, que é conhecido como a parábola dos trabalhadores da vinha ou a parábola dos trabalhadores da última hora. Vou ler um pouco rápido porque é um pouco grande, para não me alongar muito. 20 no versículo 1, Mateus 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, ou seja, a sua plantação, né? Um pé de uva. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, que é o nosso caso, certo? O Senhor saiu pelo mundo e encontrou a gente, desocupado. Nós estávamos desocupados. A gente cantou aquele hino Sem Servir, né? O hino fala, antes éramos tão vãos, tão inúteis, nada tem de nossas mãos, mas ouvindo, vinde então e servir. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, irmão, só para a gente entender, é algo em torno de 5 horas da tarde, certo? Ele encontrou um pessoal que começou a trabalhar logo cedo, de manhã, e encontrou outras pessoas que estavam lá desocupadas de 5 horas da tarde para trabalhar. Encontrou os que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse eles, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde do senhor da vinha, o seu administrador chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, que é 5 horas da tarde, ou seja, os que só trabalharam 1 hora, porque o expediente acabaria como hoje é, né, geralmente às 6 da tarde, recebeu cada um deles 1 denário. Só para a gente entender o contexto, 1 denário era o que se pagava por 1 dia de trabalho, porque aqui no Brasil a gente não tem isso, a gente recebe o salário mínimo, né? Você ganha por mês.
Só que no tempo de Jesus, um dia de trabalho representava 1 denário. Então, o que foi que o Senhor fez dessa vinha? Ele pagou 1 denário para quem trabalhou o dia todo e pagou a mesma quantia para quem só trabalhou 1 hora. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também receberam este 1 denário, mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que eu queria focar, assim, a gente entende que o que o Senhor quer dizer com essa parábola é que muitos do que a gente julga que trabalhou menos do que nós vão ganhar a mesma recompensa, né? Que é a salvação ou o reino, enfim. Mas o que eu queria focar nesse texto é no versículo 6, quando o Senhor pergunta: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Fazendo uma conexão com esse texto de Gálatas, o Senhor ele se revelou a cada um de nós, assim como ele se revelou a esses trabalhadores que estavam desocupados. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como a gente lê em Efésios 2. Mas o Senhor, sendo rico, né, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o Senhor se revelou a cada um de nós, assim como se revelou para esses trabalhadores, né, que estavam desocupados, mas havia uma missão para eles. Havia um trabalho para ser executado. E a gente estava conversando com o Messias aqui antes de começar, né, a gente vir para cá. A religião, irmãos, eu vejo, eu vivi nisso, e ela pode nos pegar de uma forma. Lá no pentecostalismo, acredita-se que a salvação é fruto de uma vida justa e santa com Deus, certo? Então, você crer em Deus não é o suficiente. Você aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador não é o suficiente. Para você ganhar a salvação no pentecostalismo, na religião, você tem que fazer alguma coisa. Então, o que é que isso gera? Isso gera que eu começo a fazer o que Nery estava dizendo antes. Eu começo a fazer um monte de coisa na esperança que Deus me salve. Então, na verdade, eu viro o meu Salvador. Certo? Então, você vê na religião muito movimento. Ou seja, é muito jejum, é muita oração, é muita ida para o monte, é muito louvorzão, é muita coisa. Na esperança de que Deus veja as minhas boas obras e me dê alguma coisa. Certo? Isso é a religião, isso é o risco que quem está na religião corre. Achar que Deus ele é nosso devedor, né? Porque eu estou fazendo alguma coisa. A gente lê lá em Romanos que o salário para quem trabalha não é um favor, é uma dívida. Certo? Então, Deus vira o meu devedor porque eu estou fazendo alguma coisa para Ele tem a obrigação de fazer alguma coisa por mim. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Né? De preferência, é o meu rosto que seja lavado, porque eu estou fazendo alguma coisa. Então, esse é o risco da religião. Então, isso aí vem lá de John Calvino, que ele acha um dos reformadores que achava que perdia a salvação. Mas o lado de cá, que eu vejo que é o lado que nós estamos, também tem os seus riscos. Qual é o risco que eu vejo do lado que eu estou? O risco que eu vejo do lado que nós estamos é porque a gente crê, e isso é verdade, que nós ganhamos a salvação no dia que nós cremos. E amém, que isso é verdade. O que eu vejo de risco desse lado de cá é criar em cada um de nós espíritos negligentes. Porque Deus já me salvou. Então agora eu posso viver ali pela tabela, né? Se eu ficar ali pela intermediária já está bom. E o texto vai dizer que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de forma negligente. Então a gente tem dois extremos. Eu trabalho na esperança que Deus faça alguma coisa para mim. Ou eu não faço nada na esperança que Deus já fez algo para mim e vai continuar fazendo lá no futuro. Começa a projetar uma esperança no futuro. E eu estou querendo dizer, irmãos, eu não estou fazendo apologia a você fazer obra para se salvar. O que eu estou querendo dizer é que, assim como a gente leu em Gálatas, o Senhor ele se revelou a nós com um propósito. Todos nós temos um propósito.
sem exceção, o Senhor nos chamou para um propósito, que é o que a gente estava conversando com o Messias. Que qual é o propósito? É Cristo ser expresso em cada um de nós. A gente estava numa reunião ontem, a irmã dizia que ela ficava, de certa forma, aflita, quando ela não conseguia pregar o Evangelho. Eu disse, irmão, amém pelo seu coração, mas quando for nas situações, quando você não puder verbalizar o Evangelho com palavras, seja o Evangelho. Porque na maioria das vezes, você ser o Evangelho faz muito mais diferença do que você falar o Evangelho. Porque as pessoas, elas observam a nossa conduta. Muitas vezes a gente fala, mas nossa conduta é outra. Até um irmão que estava, né, depois ele veio falar comigo, dizendo, meu irmão, eu já tive essa experiência, dizendo que no trabalho dele, ele trabalha com muitas pessoas, e disse que pessoas que ele nem imaginava, chegou para ele e disse, meu irmão, eu queria que você orasse por mim, porque eu estou passando por uns problemas pessoais. E esse irmão disse que ele nunca falou do Senhor para essa pessoa. Ele nunca chegou lá, pregou o Evangelho de forma verbal. Mas ele tentava, na medida do possível, das condições que ele tinha, de viver o Evangelho no trabalho dele. E as pessoas sentiam isso, a ponto de alguém chegar e pedir oração. Então, o que eu vejo como risco, irmão, do lado de cá, é a gente crer nessa salvação, que nós realmente somos salvos, porque o texto é muito claro, mas eu levar uma vida negligente. Porque o Senhor teve fome, e ele saiu de Jerusalém e encontrou uma árvore que tinha muita folha. Mas o Senhor disse, pelos frutos vocês o conhecerão. Não foi pelas folhas. Pelos frutos. Então, quando o Senhor vem, e ele tem fome, e ele vem a cada um de nós, o que é que ele está encontrando? Está encontrando folha verde ou está encontrando um fruto? Porque esse é o que eu vejo que é o grande risco desse lado de cá. É a gente estar com muita folha verde, é acúmulo de práticas doutrinárias. Eu conheço muito, Gênesis e Apocalipse está na ponta da língua, mas não está no meu coração, não está sendo expresso como prática na minha vida. E não está tendo uma diferença. Isso, irmãos, é no indo, é no caminho, é na sua vida. Não é na comunidade, não é aqui na igreja, é como as pessoas enxergam você, porque a gente pensa que como as pessoas não enxergam não importa, mas faz toda a diferença, porque Jesus se preocupou com isso, não foi? Lembra? O que é que as pessoas dizem que eu sou? É Jeremias, é João Batista que voltou. Ou seja, Jesus ele perguntou primeiro como as pessoas de fora ouviam. E apesar de achá-lo um profeta, as pessoas de fora não tinham uma visão clara de quem ele era. Então o Senhor perguntou para os de dentro. Então o Senhor pergunta a Edinaldo quem é Nicélia. Primeiro o Senhor vai me perguntar, porque eu não convivo com a irmã 24 horas, então eu conheço a certo limite. Quem conhece ela de fato é o marido dela que convive com ela. Então o Senhor vai perguntar a mim, quem é Nicélia? Ah, Nicélia é minha irmã, assim, assim, assado, ok. Aí vamos agora perguntar quem convive com ela. A Edinaldo. Então o Senhor perguntou, mas vocês que estão aqui convivendo comigo, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tomando a palavra, a gente conhece, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A opinião das pessoas que estão ao nosso redor, é como eu vejo esse texto, é a que realmente importa. As de fora, claro que importa também, mas as pessoas que convivem com você é quem nos conhece. Porque quem me conhece é minha esposa, que eu convivo com ela, o pessoal do meu trabalho, que eu passo todo dia, 10 horas por dia quase lá. Essas pessoas que me conhecem. Então, muitas vezes a gente tem uma vida de camaleão, e isso eu acho muito nocivo. Eu sou um no trabalho, eu sou um na igreja, eu sou um na escola, eu sou um na pelada, do futebol, do vôlei, de qualquer que seja seu esporte que você pratique, na academia, enfim. Eu me comporto de acordo com o grupo. Eu não sou uma pessoa, não sou quem eu sou. Eu sou o que o grupo determina que eu seja aqui agora. Se agora é para pular, vamos brincar, vamos sorrir. Mas eu não tenho uma identidade com o Senhor. A minha identidade é do grupo, e eu vejo que isso é nocivo. Porque o Senhor ele era um com os discípulos, era um com a família dele, era um com os fariseus, ele era um com todo mundo. Então, que a gente não tenha, que a gente busque no Senhor essa identidade, que é o que os irmãos sempre batem muito, né? Identidade e propósito, porque eu só consigo atingir esse propósito e seguir esse propósito quando eu vejo quem eu sou.
quando eu reconheço quem eu sou. O Senhor, ele disse uma coisa que para as pessoas do tempo dele era difícil de entender e parecia ser uma heresia e uma loucura, quando ele disse que o corpo dele era a verdadeira comida e o sangue era a verdadeira bebida. Então, muitos dos que o seguiam passaram a não segui-lo. Então ele se voltou para os 12, que eram os mais próximos, e perguntou: vocês também querem ir embora? Se quiser ir embora, a hora é agora. Então Pedro, como sempre, o primeiro a falar, disse: Senhor, para quem? Para quem a gente vai? Eu vou para quem? Só o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Então, irmãos, nós temos ido para quem? Nós temos ido para onde? A gente aprendeu aqui na quinta que nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito. O espírito como a parte mais interior do nosso ser, criada por Deus e colocada dentro de nós para a gente pudesse ter comunhão com Deus. A alma como sendo a nossa personalidade e o corpo, a carne, essa casca que a gente consegue ver. Então, para onde a gente tem ido? Porque as paixões carnais, elas fazem guerra contra a nossa alma. Ou o meu ventre tem sido o meu Deus, né? Eu posso ir para as minhas necessidades. E eu vivo uma vida de satisfação das minhas necessidades, ainda que as mais legítimas. O que é mais legítima? Por exemplo, o Senhor diz o seguinte: ó, ninguém acende uma vela, um candeeiro, e coloca um alqueire em cima. Quem sabe aqui o que é um alqueire? Vamos ver agora. Quem sabe aqui o que é um alqueire? Ah, isso aí. O alqueire, acho que quem é mais velho aqui vai lembrar que quando você ia no mercado comprar, você comprava por porções, certo? Você comprava feijão, arroz, café, sei lá, por partes. E alqueire é aquele objeto que o rapaz do mercado usava para pegar dentro do saco e colocar no seu saco, certo? Aquilo é o alqueire. Então, o Senhor está querendo dizer que a minha busca pela necessidade representada pelo alqueire pode abafar a luz que há em mim. Quando eu só me preocupo com o trabalho. Eu estou sempre cansado porque é legítimo, porque é o meu trabalho. Estou trabalhando muito. E isso compra a minha consciência porque é legítimo. Não é? Eu estava trabalhando na minha família. Mas o texto vai dizer que o Senhor, ele era experimentado nos trabalhos. Então ele era um cara que trabalhava assim como nós. Mas ele sabia o que era mais importante. A gente conhece a experiência de Marta, lembra? O Senhor está pregando lá na casa, então começa a fluir muita gente, e ela começa a ocupada com muita coisa. O que é que ela diz? Olha, Senhor, dê uma ordem aí para Maria me ajudar, que está ficando sobrecarregada aqui. Aí o Senhor diz: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, só uma é importante. Maria escolheu essa parte que não lhe será tirada. O trabalho, irmãos, ele tem, ou o estudo, ele tem a sua porção na nossa vida. Porque Paulo diz, né, aquele que não trabalha e que também não coma, né, que o Senhor, ele abomina quem é preguiçoso. Mas isso não pode ser mais importante que o Senhor. Nada pode ser mais importante que esse Cristo, que tem que estar em nós e tem que ser expresso a partir de nós. Assim como o irmão citou essa semana, na aula dele, achei interessante a figura que ele fez, citando sobre a tocha olímpica. Que a tocha olímpica, independente de qual seja o país que ela vai ser sediado, as Olimpíadas no caso, ela sai acesa lá na Grécia e permanece acesa até você acender a pira olímpica na sede onde realmente vai ser os Jogos. Então, independente da situação que a tocha ela passe, a diversidade que seja no evento, enfim, que a pessoa começa a correr, né, por muitos lugares, mas ela permanece acesa. A chama do Espírito que há em cada um de nós, irmão, tem que permanecer acesa. Quer seja nas situações boas ou nas ruins, nas fáceis ou nas difíceis. Porque o objetivo de cada de nós, lembrando o que a gente acabou de ler, o Senhor foi revelado em nós com um propósito. Para que a gente seja um instrumento na mão de Deus. Nós fomos chamados para sermos instrumentos na mão de Deus. Edinaldo, lá no Trapicho, né, que ele gosta muito de frequentar ali aquela área.
Messias na fábrica, Nery na seguradora, eu no meu trabalho. Nós fomos chamados para ser instrumentos na mão de Deus, onde quer que nós estejamos. O que eu vejo de problema da gente ser, porque a gente sabe que nós somos vasos na mão do oleiro, é que a gente começa a encher esse vaso com muita coisa. Não é? A gente enche de tanta coisa que quando Deus vai encher para tomar uma golada, não consegue. Eu posso pegar uma garrafa e colocar água, mas eu posso colocar essa mesma garrafa, cortar no meio e encher de areia, não posso? Não dá mais para beber água nessa garrafa. Um dos problemas que eu vejo no cristianismo atual é que as pessoas têm se enchido de muitas coisas. E quando Deus chega para falar com elas, ela está tão cheia. É tanto que nesse ano eu estava contando uma história, achei interessante, que a religião faz muito isso, né? Você acredita numa coisa, você mostra para a pessoa na palavra, mas ela está tão cheia daquilo que ela não aceita. Isso não é só com a religião, não, irmão. Isso é com muitas outras coisas. A religião é só um aspecto. Se a gente estiver muito cheio de pecado, a gente também não vai receber, não. Se eu estiver muito cheio de mim mesmo, eu também não vou receber. Porque se eu me achar o cara e Messias vier me repreender, quem é você para me repreender? Ele pode vir com o maior amor do mundo, mas eu posso não estar aberto para sofrer uma repreensão, uma exortação ou qualquer que seja. Eu estou tão cheio de mim que eu acho que eu não posso receber mais nada. Eu virei Laodiceia. Estou tão rico e abastado que nem a palavra mais bonita consegue penetrar no meu ser. Porque a terra do meu coração está cheia de espinho, está cheia de pedra. Então, embora que a semente ela entre, ela não consegue se desenvolver. E os cuidados com essa vida que é o pior, né? Os cuidados com essa vida, então ela não consegue se desenvolver. Senhor Jesus. Irmãos, eu queria no Senhor, meditando sobre essa palavra, eu queria tocar em aspectos bem práticos da nossa vida. Porque eu vejo que a teoria a gente conhece de có e salteado, né? O problema todo é quando a gente vai para a prática. E a prática é o que determina, que vai dizer onde está o nosso coração. Um dia eu estava vendo um irmão, que ele é um pastor, então fizeram uma pergunta para ele do seguinte, que ele também crê, assim como nós, que a salvação ela é graça. Então a pessoa perguntou assim a ele, irmão, então quer dizer que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser e eu ainda vou ser salvo? Aí o pastor diz o seguinte, você tá enganado. Se você leva uma vida da forma que você quer viver, é uma prova que você não foi salvo. Porque a gente não pode esquecer nunca que o Senhor conta uma parábola do joio e do trigo, certo? E no final do tempo, o que é que vai acontecer com o joio? Vai ser queimado, não é as trevas exteriores, certo? A gente crê, né, no outro dispensar como o choro e ranger de dentes. Lá o texto não fala de trevas exteriores, o texto fala de ser queimado, certo? Então, há sim um risco de nós estarmos junto com o trigo, que são as pessoas que são dedicadas ao Senhor de fato, e a gente está ali junto, mas o nosso fim é ser queimado, porque a gente nunca recebeu o Senhor de fato. E a gente está aqui para julgar, claro, né? Não nos compete julgar quem é salvo, quem não é, ou enfim, quem é trigo e quem é o joio. Não é esse o nosso objetivo. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que há uma carreira que foi proposta para cada um de nós. Corramos essa carreira. Paulo ele vai dizer isso em Filipenses, depois o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, mas vai dizer isso também. Há uma carreira que foi proposta para cada um de nós. Nós éramos inúteis e estávamos desocupados, certo? A gente viu. O Senhor, na sua infinita misericórdia, foi lá e nos chamou. O Senhor nos chamou para um propósito. Eu me lembro que lá na minha casa, eu tenho uma caixa de sapato que eu devo ter uns 10 fones, né? Que é aquele que você recebe no voo, que é de graça, né? Então eu sempre levava e trazia para casa. Então, eu lembro que um dia, naquele emaranhado de fone de ouvido, eu disse, não, eu vou pegar um desse aqui na esperança que um sirva. Então eu fui lá aleatoriamente, peguei um fone, coloquei no celular para ouvir e não pegou. Não funcionou. Eu disse, poxa, não funcionou, devia estar funcionando. E eu pensei na forma espiritual daquela aplicação para cada um de nós, eu fiquei pensando, poxa, eu acho que é isso que o Senhor sente
quando a gente está no coletivo ou na minha vida particular e o Senhor quer me usar e eu não estou funcionando. Então, o Barbosa trabalha com o Edinaldo. Barbosa está passando por uma situação no casamento dele. Aí chega até Edinaldo: meu irmão, me dê uma palavra de consolo aí, que estou a ponto de desistir, pedir o divórcio, a mulher que não estou aguentando mais não. Porque ele sabe que Edinaldo é um cara que é cristão. Edinaldo disse: meu irmão, eu não posso te ajudar. Agora eu posso chamar o pastor da igreja para vir aqui falar com você. Então já não funcionou. Olha, o Senhor, ele é misericordioso e ele vai levantar outra pessoa para falar com Barbosa nesse contexto que eu estou dizendo. Porque lá na história de Esté, Esté se casou com o rei e o rei fez um decreto para matar todos os judeus. Então o tio de Esté foi lá e disse: olha, Deus te colocou aí por esse propósito. Mas não se preocupa não, porque se você não quiser defender a gente, Deus vai levantar outra pessoa. Mas você não vai ter parte não. Então, o Senhor, irmãos, Ele quer usar a cada um de nós na nossa vida. Porque é no caminho, é no meu viver. Mas como é que eu tenho me colocado? Quando Deus precisa de mim, é agora. Deus está precisando de mim. Deus me assalariou, me mandou para ir trabalhar na vinha dEle. É agora. Ah não, manda Messias. Manda Edinaldo, manda Nery. O que eu vejo, irmãos, é que a gente não pode ser negligente com esse propósito. Eu acredito que a gente tem muita facilidade de entender as coisas quando as coisas são para o meu próprio benefício. Mas eu vejo que a gente é um pouco relapso e às vezes realmente negligente quando as coisas são para o Senhor. Porque eu tenho certeza que todo mundo que trabalha numa empresa, todo mundo sabe qual é o seu objetivo. Disso eu não tenho dúvida. Nicélia trabalha na biblioteca. Eu tenho certeza absoluta que ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe o que ela tem que fazer. Vai ter a chefe dela para fazer um ajuste ou outro, claro. Mas, no geral, ela sabe o que fazer. O desejo do Senhor, irmãos, é que a gente coloque essa percepção também nas coisas dele. Senhor, eu fui colocado aqui nessa empresa para quê? O Senhor me chamou para estar aqui nessa igreja, para quê? Foi só para escutar boas mensagens e ser só um membro? Fazer parte, como eu faço parte de um clube, que eu pago minha mensalidade e vou lá no domingo tomar banho de piscina? No nosso caso aqui, o banho de piscina é comprar minha consciência e possivelmente ser abençoado, certo? Então eu pago minha mensalidade e vou lá. O lá é ser abençoado. O banho de piscina é ser abençoado. Então que a gente coloque essa percepção que a gente tem tão clara no meu trabalho. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no meu trabalho. Então o que eu tenho que colocar isso é aqui. Eu fui colocado aqui para quê? Porque senão, irmãos, a gente vai virar uma vida de zumbi. Eu sou o cara que é o morto-vivo. Eu estou andando ali, mas não sei de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu tenho que fazer. E o que vai determinar isso, claro, eu não tenho que dizer o que é que você vai fazer, irmãos, é a sua comunhão com o Senhor. Só basta que você busque ao Senhor, porque o Espírito que habita em vós vos ensinará todas as coisas. O que a gente está pregando aqui, irmãos, é uma busca do Senhor para que Ele diga o que você tem que, como você tem que viver, o que você tem que fazer. Como eu sempre falo, eu concordo com ele, a gente é avesso totalmente ao comportamentalismo, certo? O que significa isso? A gente aqui não quer tentar estabelecer um código de conduta para ninguém. Nós não queremos dizer como você tem que viver. A gente quer levar você para o Espírito, para que o Espírito diga como você tem que viver. Claro que vai ter vezes que vai ter que ter comunhões para algumas correções, obviamente, né? É tanto, irmãos, eu estava vendo uma pregação de um irmão, que ele é pastor de uma igreja muito grande. E ele estava dizendo que o pessoal da tesouraria chamou ele e disse assim, ó, irmão, você como é o irmão que tem mais visibilidade aqui entre nós, o custo mensal é X. A gente todo mês não está conseguindo bater esse custo. A gente está chegando no 90%, mas todo mês está faltando 10% para bater o custo. Então a gente está sempre no negativo. Então você, como é a pessoa que tem mais visibilidade, e a sua palavra deve ter mais impacto nas pessoas, comece a enfatizar para as pessoas ofertarem mais para a gente bater o custo. Aí ele falou, irmão, eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é levar os irmãos ao Espírito para que o Espírito diga o que eles têm que ofertar, como eles têm que ofertar.
não estou aqui para dizer que você tem que fazer isso ou fazer aquilo. O nosso objetivo é levar as pessoas ao Senhor. É criar nas pessoas uma consciência. Para que aí o Espírito diga o que elas têm que fazer. Mas como é que a gente cria uma consciência nas pessoas? Sendo um exemplo, disso eu não tenho dúvida. Se eu disser, Nery, venha limpar esse chão, venha limpar esse chão, venha limpar esse chão, e eu nunca venho limpar esse chão, não funciona. Não funciona. Não funciona. Por isso que a nossa responsabilidade, irmãos, é muito grande. Porque nós estamos sendo observados. Eu acho que todo mundo aqui já escutou aquela frase, né? Mas tu não é crente? Não é? As pessoas do mundo gostam de dizer muito, né? Mas tu não é crente, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, a nossa responsabilidade é ainda maior, justamente por causa da nossa incumbência, que também é muito grande, que é salvar aquelas pessoas. Então, se eu não vivo uma vida incompatível com esse filho que foi revelado em mim, não vai gerar diferença nenhuma. Olha, de uma coisa eu tenho certeza: cristão nominal não faz diferença nenhuma. Cristão nominal não faz diferença nenhuma. Se você é um cristão porque você diz que é, mas a sua vida não condiz com a sua fé, isso não está significando nada. É muito pior, era melhor que você dissesse que você era do mundo. Tem um irmão que eu conheço, que ele está meio afastado, mas ele ainda se diz com vínculos, né, fazendo parte do corpo, porque ele não deixa de fazer, né? Não é porque ele está afastado que não deixa. Mas ele ainda se diz crente e cristão, mas ele fala e faz coisas absurdas. Eu fico pensando, Senhor, tenha misericórdia, porque lá em Romanos vai dizer que por causa de pessoas como essa, que o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Então, terrível coisa, irmãos, é eu estar sendo, a minha vida está sendo usada como um elemento, um motivo para Deus ser blasfemado nas pessoas. Porque é melhor que eu diga, se eu quero viver como eu quero, viva, meu irmão. Mas não procure justificar as suas ações com o Senhor, não, fazendo essa associação. Porque todos nós somos livres. Mas quando eu vejo o Messias, que é um cara que se diz cristão, e começa a tomar uma atitude inadequada, isso justifica na minha cabeça, eu também posso. Se ele pode, eu também posso. Se ele que diz que é crente faz, aí que eu vou fazer mesmo agora. Então é melhor que você diga que você não é. Porque aí a pessoa não vai associar você com o Senhor. Então diga, não, meu irmão, eu sou nada. Aí viva como você quer. Do que você viver como você quer, dizendo que é de Cristo. Porque aquele que é de Cristo tem que andar como ele andou. Senhor Jesus. Então, irmãos, o que eu vejo, o rogo, pelo menos do meu coração, o nosso coração, é que cada um de nós, irmãos, possa ir diante do Senhor e se perguntar, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? O Senhor salvou Paulo para que ele pregasse entre os gentios. O Senhor nos salvou por quê? Por que o Senhor nos colocou aqui? Há um objetivo. O que é que eu tenho feito em relação a esse objetivo, a esse propósito? Porque eu percebi que eu era morto, estava morto e o Senhor me salvou. Agora eu tenho uma identidade com Cristo, eu me identifico com Jesus Cristo. Mas como eu tenho vivido? Porque muitas vezes a gente conhece muito isso, mas não está gerando ação. E ele, de novo, é o fruto que denota a minha natureza. Certo? Não é a folha. Sabe aquele mamão macho? Para mim, o mamão é o exemplo. Tem um pé de mamão macho? Ele é igualzinho a um pé de mamão que dá mamão, que é o mamão fêmea. Certo? É exatamente igual. Qual é a diferença? Não dá fruto. Então, a gente pode ser exatamente igual na aparência do que todo mundo que dá fruto. Mas no tempo passa, e passa, e passa, e o fruto não tem. Só a florzinha, só a folha, e entra verão, outono, inverno, e entra estação, sai estação, e a minha vida permanece. Jeremias diz o seguinte: o verão acabou, a colheita findou,
e nós não estamos salvos. Querendo dizer que o tempo está passando, e o tempo propício para a salvação, né, aquele de Jeremias é uma dispensação anterior à nossa, o tempo estava passando e a salvação não estava vindo. O tempo está passando, irmãos. Nery ali bem lembrou. Os dias eles se abreviam. O tempo da colheita se aproxima. O tempo da colheita está chegando. Que vai chegar um dia onde todos nós teremos que prestar contas ao Senhor. O tempo da colheita, e o Senhor não se conforma com folha. O Senhor não se conforma com folha, irmão. Então, quando o tempo da colheita chegar e o Senhor encontrar em folha, o nosso fim vai ser o fim como daquela figueira. A gente não vai perder a salvação, mas a gente tem essa realidade, né, do choro e ranger de dentes. A gente vai passar por uma experiência posterior que não vai ser muito agradável, longe da presença do Senhor. Então, só para terminar, lá em Eclesiastes, Salomão ele vai chamar a juventude de a primavera da vida. E a primavera da nossa vida está acontecendo agora. Não no aspecto de ser juventude de idade, mas querendo dizer em oportunidade. A primavera da nossa vida está acontecendo agora. Agora é a hora das folhas aparecerem para que o fruto venha em seguida. Eclesiastes. A primavera da vida está chegando. Estamos passando por ela. Mas ela vai acabar assim como tudo acaba. E nós vamos ser chamados pelo Senhor para prestar contas. Então, que o Senhor, irmãos, quando Ele vem até nós, não no último dia, mas durante a nossa vida, durante essa primavera, que o Senhor encontre fruto em cada um de nós. E eu não estou falando de fruto, irmãos, porque muitas pessoas associam fruto como você pregar para as pessoas e alguém ser convertido. Não é desse fruto que eu estou falando. A gente lê Gálatas 5, leia Gálatas 5, que você vai ver qual é o fruto do Espírito. Paz, longanimidade, amor, bondade, fidelidade. Então são esses frutos que a minha vida tem que abundar. Alegria, amém. Porque se a minha vida tiver paz, amor, alegria, benignidade, fidelidade com o Senhor, os frutos vão ser uma consequência. As pessoas vão ser consequência. Eu me doar vai ser uma consequência. Mas se eu não estou me doando pelo Senhor, é um elemento que diz como eu estou. Pelo fruto vocês os conhecerão. Cante, né? Amém. Por isso que eu disse, né? A paz do Senhor, né? Exato. O dinheiro da paz, né? O dinheiro da paz, o dinheiro da alegria. A filosofia, de certa forma, ela ilumina, né? A mente humana. Então, nem toda luz, nem toda paz vem do Senhor. Então, o que a gente está falando aqui é a luz e a paz que vem de Deus. Então, irmãos, que a gente se volte mais para o Senhor. E lembrando de novo o que Nery falou, né? Porque os dias estão se abreviando. Realmente vai chegar um dia onde a nossa fé vai ser provada. Está chegando o dia que a nossa fé vai ser provada. Por enquanto, provar a nossa fé para a gente é estar aqui no domingo. Mas vai chegar um dia que isso vai exigir a nossa vida. Qual vai ser a nossa resposta? A gente vai ser como os mártires. Não é porque eu estou falando isso que eu estou dizendo que eu estou pronto não, irmão. Certo? Estou dizendo isso. Estou querendo dizer que essa é como a palavra do Senhor diz. Que vai haver um tempo onde a nossa fé vai ser provada ao extremo. É o que Paulo diz, que vocês não resistiram até o sangue. Vai chegar um tempo que a gente vai ter que resistir até o sangue. O que é que vai dizer como é que eu vou me comportar lá e como eu estou me comportando agora? Porque o verão está acontecendo, a primavera está acontecendo. Mas vai chegar uma hora que todos nós vamos ter que mostrar para o Senhor, né? Não para o Senhor, porque Ele conhece nosso coração. Mas externar a nossa fé através de atos. Exato, como você está dizendo, né? Porque isso é uma vida, certo? Isso é um viver e é uma vida. Se eu não vivo isso, a minha vida não vai ter diferença nenhuma. Eu vou continuar, a vida da igreja para mim vai ser uma religião, certo? Se eu não vivo isso, isso aqui vai virar uma religião, que é uma coisa que eu participo e eu faço parte, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu não tenho nenhum compromisso.
Porque a gente acha que o Senhor ele quer algumas horas do nosso dia, né? Algumas horas do nosso domingo, ou algumas horas da nossa semana durante as reuniões, mas o Senhor quer a nossa vida. Então, se eu não entrego a Deus ou ao Senhor algumas horas do meu dia, ou alguns minutos que seja, a minha vida, eu não tenho dúvida, eu não vou entregar. Se eu não entrego alguns minutos da minha vida para ter comunhão com o Senhor, meu irmão, a minha vida eu não vou entregar, não. Eu estou preservando os minutos para mim, o que dirá a minha vida, que é o pacote completo. Amém, irmãos? Isso que eu queria passar, espero que os irmãos tenham entendido, né? Desejo que tenha sido acompanhado por fé, né, Barbosa? Para que possa ter proveito. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos, irmãos? Amém.